Imagina a seguinte situação. A pessoa está lá, num banco de trás de um blindado em movimento, no meio da madrugada. Totalmente no escuro, né? Exato. E tentando achar via aérea de um paciente para fazer uma intubação de emergência, com uns 20 quilos de equipamento tático nas costas. É um cenário quase de filme de ação. Não tem absolutamente nada a ver com a rotina controlada de uma clínica. Pois é. E no nosso mergulho de hoje, a gente vai destrinchar um documento que está literalmente caçando os profissionais capazes de fazer exatamente isso. O extremo oposto da medicina previsível. E o que a gente tem em mãos hoje é justamente o mapa dessa caçada. O documento do Estado da Bahia, certo? Isso. O governo da Bahia oficializou a contratação do Instituto AOCP. Eles vão organizar os próximos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. E o foco da nossa análise aprofundada de hoje são aquelas vagas cobiçadas, né? As pouquíssimas vagas para a área médica. Exatamente. O documento dá público lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. E a ideia aqui não é ficar lendo edital de forma chata, sabe? Deus me livre, ninguém quer ouvir lista de data e regra de inscrição. Né? A gente quer ler as entrelinhas, entender que tipo de profissional tático, qual o perfil que o Estado está desesperado para encontrar. Certo, vamos analisar isso. Porque logo de cara, os números dão um susto, real. São bem baixos para a demanda. Muito. A gente está falando de apenas 28 vagas, sendo 12 para a PM e 16 para os bombeiros. 28 vagas para um estado do tamanho da Bahia. Mas olha, o que é fascinante aqui é o mecanismo de contratação dessa banca. A tal da dispensa de licitação. Isso, o texto cita a dispensa de licitação e, em geral, no Brasil, isso levanta aquela sobrancelha, né? Total. Pulou licitação, o pessoal da auditoria já começa a soar o alarme vermelho. Mas no contexto da segurança pública, o documento usa isso como um mecanismo legal de urgência mesmo. Tipo, a gente precisa dessas pessoas para ontem. Exato. Pensa num cronograma normal. Uma licitação leva meses, às vezes anos, com recursos, disputas entre empresas. E a corporação não tem esse tempo sobrando. Não tem. A mensagem não escrita ali é que existe um gargalo operacional perigoso. Eles precisam dessas peças táticas no tabuleiro agora. A necessidade real de campo simplesmente atropelou a burocracia. É um botão de pânico administrativo, né? E isso muda todo o clima da preparação para quem nos ouve e acompanha os concursos. Com certeza, a pressão vai lá pro teto. Imagina essas 28 vagas como um funil. Mas não é um funil normal. É um funil de altíssima pressão. É pior que tentar uma residência cirúrgica super disputada. Porque junta o recém-formado com aquele médico que já tem anos de bagagem, todos querendo a estabilidade. Exato. Todo mundo se espremendo num gargalo minúsculo. E com essa pressão toda, o processo seletivo vira algo brutal. Com um funil tão estreito e um prazo acelerado pela urgência, como a OCP vai separar o cara que é só teórico daquele que aguenta a ocorrência na rua? Tem que ter um filtro muito pesado. E o documento mostra que a avaliação é um sistema de múltiplas camadas, feito mesmo para esgotar o candidato. Vamos olhar para essas fases. Começa com a prova objetiva, né, de conhecimentos gerais e específicos. É a base de tudo. Depois tem a discursiva, que o texto especifica que é uma redação. E lá no fim, a prova de títulos. É uma maratona cognitiva. Haja fôlego. Demais. A prova objetiva, a gente entende a resistência pura, provar que tem a base. E do mesmo jeito que o médico militar não vai para a rua sem o colete balístico, quem vai fazer essa prova não pode ir sem a armadura mental em dia. A preparação precisa ser impecável. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque sem treinar o cérebro, a exaustão é pedir para ficar de fora. A preparação pesada é inegociável, até porque a fadiga mental faz parte do teste. Totalmente. Mas se conectarmos isso com o panorama geral, a exigência da prova discursiva é o que mais revela sobre o perfil. Eu ia tocar exatamente nesse ponto porque confunde muita gente. Porque um cirurgião de trauma precisa saber escrever uma dissertação. O cara vai salvar vidas ou escrever um livro, sabe? Pois é.
No mundo civil, talvez não fizesse o menor sentido. Mas no meio militar, a comunicação escrita é uma ferramenta de defesa. Defesa jurídica mesmo. Sim, jurídica e da operação como um todo. O médico da PM não faz só uma sutura. Ele atua em cenas complexas, envolvendo crime, resistência à prisão. Nossa, é verdade. Ele precisa redigir laudos técnicos sob extrema pressão. A redação ali não está avaliando só se o candidato sabe usar vírgula ou crase. Está avaliando se ele organiza as ideias. Exato. Se organiza o pensamento de forma linear e lógica, quando o cérebro já está frito pelas questões objetivas. Se ele não consegue organizar um texto na paz de uma sala de prova, como vai passar um rádio claro para o comando depois de um tiroteio? Faz todo sentido. O conhecimento clínico salva o paciente. Mas a comunicação clara é o que protege a operação. Perfeito. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. O edital também confirma a tal da prova de títulos. Análise de currículo, mestrado, doutorado. O famoso papelório. Isso. E eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Ter uma pasta cheia de diploma chique garante que o cara é um bom médico tático? É a grande dúvida de todo mundo que lê edital. Porque, assim, o fato de ter 3 artigos publicados na Europa significa que ele não vai entrar em pânico quando o teto desabar no incêndio? A resposta curta é não. Não garante nada disso. Imaginava. É o paradoxo clássico dos concursos de alta performance, né? O embate entre o domínio teórico e a galera do chamado chão de fábrica. Mas a mecânica por trás dessa cobrança da banca vai além do prestígio. O que eles buscam com a prova de títulos é quase como uma memória muscular. Peraí, memória muscular num diploma? Como assim? Imagina o seguinte: quando o caos domina a cena do resgate, o córtex pré-frontal, que é aquela nossa área do raciocínio complexo, é inundado por adrenalina. A pessoa não consegue nem pensar direito. Exatamente. Fica muito difícil parar e refletir profundamente sobre um diagnóstico no meio da gritaria. O que assume o controle ali são os reflexos, as ações automatizadas. Ah, entendi onde você quer chegar. Então, o que a prova de títulos diz é que aquele candidato passou tantas, mas tantas horas focado naquela especialidade que o conhecimento não é mais uma teoria solta, virou um reflexo automático. O diploma pontua a obsessão prévia dele. Isso. A teoria sólida não impede o medo, mas ela impede a hesitação médica quando o medo bater. Nossa, excelente forma de visualizar. A análise curricular prova que a base está enraizada. E faz sentido ser assim. Faz sim, porque o edital não para na teoria. Depois dessa maratona toda, o candidato dá de cara com a realidade física e burocrática da corporação. E o documento tem umas regras de inclusão que desenham bem o ambiente que esses 28 aprovados vão enfrentar. Tem 2 pontos específicos ali nas diretrizes que a gente precisa decodificar. O primeiro é o procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros e pardos. A nossa audiência já conhece bem a função das cotas raciais, mas no ambiente militar é diferente, né? É bem mais rigoroso. Costuma ser, sim. No serviço público civil, a heteroidentificação já é uma auditoria social consolidada. Mas no militar, onde a uniformidade, o regulamento e a disciplina são tudo, a avaliação costuma ser muito mais estrita. Não tem margem para interpretação solta, né? Nenhuma. As regras são seguidas à risca. E o documento deixar isso claro mostra que, mesmo atropelando a burocracia com a dispensa de licitação, a transparência e a auditoria do concurso não foram flexibilizadas. Importante destacar isso. E logo depois tem uma regra que pode soar bem dura para quem lê a primeira vez. A exclusão das vagas PCD. O documento estabelece explicitamente que não vai ter reserva de vaga para pessoa com deficiência. Isso levanta uma questão importante, e a gente precisa se ater estritamente ao que diz o documento oficial. E o que ele diz de fato? Ele justifica essa ausência com base na legislação vigente. O texto afirma que isso ocorre em razão das peculiaridades das atribuições dos militares estaduais. Ou seja, não é a banca que não quer. Não. É a banca cumprindo a lei que rege a essência de ser um policial ou bombeiro. O pressuposto legal ali é que antes de ser médico, aquele indivíduo é um militar. Só para clarear para quem nos escuta e talvez não seja da área jurídica.
Isso significa que a lei exige que o cara que opera o bisturi tenha as mesmas aptidões físicas básicas de um soldado da linha de frente? Basicamente isso. A doutrina de emprego militar não vê o médico de forma isolada. Se a guarnição for emboscada ou num desastre natural onde tem que rastejar e escalar, Ele não pode ser o elo fraco da operação. exato, o médico não pode ser o ponto frágil da engrenagem tática. A natureza da função exige rigidez física plena de todos desde o momento da posse. Então, o que isso tudo significa na prática? Para visualizar bem essa disparidade, basta pensar num hospital civil de ponta. Que é um ambiente super controlado. Totalmente. Um médico brilhante e experiente pode trabalhar ali maravilhosamente bem, mesmo possuindo uma deficiência física, sendo cadeirante, por exemplo. A mente clínica está no comando e o ambiente suporta o trabalho dele. Mas joga essa mente brilhante para dentro de uma viatura de resgate. Pois é. Imagina um médico dos bombeiros, na madrugada, debaixo de chuva, correndo sobre escombro num desabamento para estabilizar uma vítima nas ferragens, precisando puxar peso. Ou um médico da PM acompanhando tropa sob fogo cruzado. Exato. Arrastando um colega ferido e estancando o sangramento no meio-fio. A legislação entende que a fisicalidade ali não é um acessório, é uma ferramenta de sobrevivência inseparável do cargo. É por isso que bloqueiam as vagas PCD. E essa constatação amarra todo o nosso raciocínio sobre o perfil que a Bahia está buscando. A gente não está falando de vaga para sentar em ambulatório e receitar remédio para pressão alta. Das 8 às 17, nem pensar. Eles buscam uma elite muito específica, profissionais híbridos. Uma mente super refinada num corpo que aguenta pancada. Mentes que dominam teorias complexas e se comunicam impecavelmente no papel, mas com corpos capazes de suportar o desgaste físico brutal da segurança pública. É uma mega operação estratégica disfarçada de concurso burocrático. A gente tem o botão de pânico da dispensa de licitação mostrando a pressa. Temos o funil cruel, que vai usar a fadiga mental, a prova objetiva, a redação e os títulos. E coroando isso tudo, as exigências físicas da legislação militar. Jaleco branco sempre por baixo da farda. E se a gente olha sob a ótica do Estado, o nível de exigência não tem como baixar. Eles não podem errar a mão nisso. Não mesmo. Na rua, um erro de um médico militar não é só uma falha técnica. Pode comprometer todo um resgate e, no limite, custar a vida de civis e da própria guarnição. A avaliação precisa ser extrema porque o ambiente é extremo. E é por isso que estudar as regras desse jogo é tão fascinante, mesmo para quem nunca pensou em vestir uma farda ou pisar na Bahia. Mostra o limite máximo da cobrança, né? A ciência médica operando onde a maioria tenta fugir. É um choque de realidade necessário. Lembra a gente que a saúde não acontece só no laboratório limpinho. Acontece na lama, no asfalto e na poeira. Exigindo adaptações e sacrifícios gigantescos de quem está na linha de frente. Com certeza. O que nos empurra para uma reflexão final, algo que eu gostaria que quem nos acompanha continuasse mastigando mentalmente por aí. Manda. A gente vive a era dourada da inovação médica, né? Telemedicina, cirurgias remotas com braço robótico em outro continente, inteligência artificial lendo laudo de imagem. Tudo muito tecnológico, asséptico. Exato. A medicina está caminhando para ser descentralizada. A provocação que fica é a seguinte: até quando a medicina militar vai resistir a essa onda? É uma ótima pergunta. Será que daqui a 10 ou 15 anos, robôs e drones de triagem vão transformar esse paradigma de que o soldado vem antes do médico? Ou será que a natureza visceral e imprevisível do caos urbano sempre vai exigir o suor e o sangue? Aquele profissional inalterável, usando a própria força para se colocar entre a vítima e o perigo. É o grande embate do nosso século. A medicina dos algoritmos contra a realidade implacável da força gravitacional. Isso ainda vai render muita discussão. Fica a reflexão. No fundo, seja no silêncio do centro cirúrgico ou sob a sirene de uma viatura da polícia militar, a vocação de salvar vidas é a mesma. O que muda drasticamente é o tamanho e o peso da armadura que a pessoa precisa vestir para conseguir fazer isso. Um grande abraço para quem nos ouviu até aqui e até a próxima análise.